Vamos lá. Bom, gente, o que nós vamos começar hoje? Então vai ser um projeto para que a gente possa entender o começo, meio e fim de como que a gente começa um dashboard dentro do Power BI, né? Já com ele publicado, certo? Bom, então vamos lá. O que nós vamos ter que fazer aqui? Primeira coisa, eu vou buscar a minha... Onde que foi você? A minha base de dados, né? Que está aqui no Jupyter. Power BI, aula 2, aula 3. Isso, copiar isso aqui tudo. Jogar aqui na área de trabalho para a gente começar. Ó, então vamos lá. Então vou abrir aqui essa base de dados, certo? Para a gente começar a montar. Bom, o que a gente precisa fazer aqui, ó, é lembrar que toda vez que eu estou montando uma estrutura de dados, eu tenho que ter as tabelas de dimensão e eu tenho que ter a tabela fato. Bom, eu já tenho aqui a minha tabela fato, tá? Esse meta por vendedor eu vou jogar fora, que não tem por que ele estar aqui. Ó, então eu tenho essa tabela fato aqui. E na minha tabela dimensão, vocês vão notar que eu tenho, ó, 4 tabelas. Então, cada uma dessas tabelas, né, cada uma desses intervalos aqui, vai ter que ser criado uma tabela para depois eu juntar com a tabela fato, certo? Isso aqui, alguma dúvida? Não, tranquilo. Muito bom. Bem, mas vamos lá. Vocês vão notar que aqui, ó, o campo foto do vendedor, ó, ele não tem nada. Por quê? Porque a ideia é a gente ensinar aqui para o aluno como que ele faz uma foto cambiável, tá? Por que isso? Porque dentro das empresas é muito comum aparecer o produto e eles terem a foto do produto para apresentar. Então, ele precisa entender como que ele faz dentro do Power BI para que essa foto ela fique sendo mudada, tá? Que a gente chama de cambiável. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu preciso falar para ele, né? Qual é o caminho que vai estar a imagem no caso aqui do vendedor, tá? Então eu tenho aqui, ó, a Gal Gadot, Robert Downey Jr., Ryan Gosling e a Jacob Smulders, que são os vendedores da minha empresa. O que eu vou fazer? Vou lá na internet, tá? E vou pegar aqui, então vou pegar a foto lá da Gal Gadot, ó, vem aqui no imagens, certo? E aquilo, tá? É importante você lembrar do padrão. Então, se eu pegar uma imagem em paisagem, todas as outras têm que ser em paisagem. Se eu pegar uma imagem em retrato, todas as outras têm que ser em retrato, tá? Então, eu vou pegar uma imagem em retrato, tá? Para fazer isso, ó, clico com o botão direito do mouse em cima dela e procuro aqui, ó, copiar endereço da imagem, tá? Então, clico no copiar endereço da imagem, vou aqui no Excel e dou um Ctrl V nele aqui, ó. Como que eu sei que deu certo? Por duas coisas. A primeira é que, ó, você vai ver que no endereço apareceu um ponto .jpg. Então esse ponto .jpg eu sei que é uma imagem. E aqui também, ó, ele vai começar com esse HTTPS dois pontos. Então, se apareceu essas duas informações, você sabe que deu certo o seu link, tá? Vou fazer a mesma coisa para o Robert Downey Jr. Ó. Então, vem aqui, coloco lá Robert Downey Jr. Vou pegar de novo uma foto em pé, botão direito do mouse, copiar endereço da imagem. Volto no Excel, Ctrl V. Ó, então beleza. Nota que aqui, ó, tá bem aqui, ó, o JPG. Ele não necessariamente precisa estar no final, mas ele tem que estar em algum lugar, tá? Vou fazer aqui a mesma coisa para pegar uma foto do Ryan Gosling
Eu só espero que depois o Google, o YouTube não jogue fora isso aqui. Por causa das pessoas que estou pegando aqui. Ó, de novo, ó. Vem aqui, copiar endereço da imagem. Beleza. E agora a Cobis Mulder, tá? Copiar o endereço da imagem. Volto de novo aqui nele. Ctrl V. Pronto. Peguei as 4 fotos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 4 intervalos em tabelas. Então eu clico no intervalo. Vou lá no formatar como tabela. Ó. Nota que quando eu cliquei só em uma, ele já entendeu tudo aqui para mim, tá vendo? Ó. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui é um intervalo. Aí eu marco, minha tabela tem cabeçalhos, dou OK. E aqui eu vou chamar de produto. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Clico nele, formatar como tabela. Ó, minha tabela tem cabeçalhos. Vou chamar de vendedor a minha tabela. Então nota que tem que ser no nome da tabela, tá? De novo, formatar como tabela. Essa tabela eu vou chamar de fornecedor. E essa última eu vou chamar de lojas. Prontinho. Para eu saber se foram criados as minhas tabelas, é só apertar a tecla F5. Ó, quando eu aperto F5, ele vai mostrar o nome das tabelas. Pronto, fiz, dou OK e salvo. Beleza. Então, a gente só utilizou isso para poder então pegar as fotos dos vendedores e transformar isso aqui em tabela. Fecho e vamos lá no Power BI, tá? Então vou vir aqui no Power BI e vou fazer o seguinte, ó. Vou lá no pasta de trabalho do Excel, busco dentro da minha área de trabalho o projeto 1, base de dados. O que vai acontecer aqui, ó? Ele vai abrir para mim. Deixa eu ver se é isso. Loja, produtos. Não, peguei alguma coisa errada. Só um minutinho. Eu peguei o... Ah, é projeto 1, não projeto. Gente, eu não sei onde eu salvei. Projeto 01 então. Mas ele não está conseguindo pegar para mim aqui. Ah, é aqui em cima. É que eu não estou enxergando. Obrigado, Nilson. Beleza. Então vamos lá. Ó, depois que eu peguei aqui. Ah, agora sim. Ó, então nota, ele trouxe para mim, ó, as 4 tabelas que eu criei, tá? Essa dimensão eu não vou pegar. Por quê? Porque nessa dimensão eu tenho essas 4 tabelas. Então vem aqui em fato. Clico em transformar dados e pronto. Pronto, agora é só esperar. Ó, essa tabela aqui, ela está pronta, né? As 4. A única coisa que eu tenho que fazer é vir aqui em produto e transformar o campo preço em número decimal. Ah, desculpa, em moeda. Prontinho, ó. Tá feito. Tá? Então, fechei. Agora eu vou começar a brincar no Power BI.
Bom, logicamente, né, aqui eu não precisei mexer com o Power Query, porque já está pronta a minha tabela, tá? Então, vocês vão ver aqui depois no decorrer das aulas, gente, vocês não precisam toda hora entrar no Power Query, tá? Certo? Então, tipo, 3, 4 aulas para o aluno se habituar com o Power Query, certo? Mas depois você pode só pegar a base de dados e abrir direto no Power BI para que fique mais rápido a sua aula, tá? Ok? Beleza. Certo? Bom, aí lembra do processo, né? Eu faço a ETL e depois eu vou para o relacionamento. Então o relacionamento é sempre aqui, ó, nesse terceiro botão. Daí o que ele vai fazer, ó? Ele vai mostrar aqui para mim, ó, que já foi feito os relacionamentos, ó. Tá vendo? Então, o legal de você montar a estrutura lá no Excel é que como todos os campos, ó, já encontram a minha tabela fato, eu não preciso fazer o relacionamento, o próprio Power BI faz para mim, certo? Bom, só que lembra que eu sempre tenho que fazer o seguinte, ó, vim aqui no segundo botão e na tabela fato e ver se eu tenho dentro da tabela fato um campo de data. Como eu tenho um campo de data, eu preciso criar uma tabela calendário. Para que eu preciso criar essa tabela calendário? Para que ela possa filtrar as datas para mim, certo? Então vamos lá. Para fazer isso é simples, ó. Você vem em ferramentas de tabela, nova tabela. Tá? Aí essa tabela eu vou chamar de calendário, sem acento mesmo, tá? Igual calendar auto, tá? Que daí ele vai pegar para mim lá na minha tabela de fato e vai encontrar a minha tabela calendário, tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou nomear isso daqui para data venda, como tá lá. E vou transformar aqui, ó, em dia, mês e ano. Pronto. Certo? Certo. Ótimo. Aí, como a gente fez a aula passada, vou criar 3 colunas. Uma coluna para o ano, uma coluna para fazer o número do mês e uma coluna do mês abreviado. Então, botão direito do mouse, nova coluna. Essa coluna vai se chamar ano. E da data venda, eu vou buscar o atributo ano. Certo? Fazer de novo. Agora eu vou pegar o mês. Botão direito do mouse, nova coluna. Essa coluna eu vou chamar de mês e do campo data da tabela calendário, vou buscar o número do mês. Pronto. Certo? E eu vou fazer aqui uma coluna para buscar o mês abreviado. Certo? Só para reforçar, você cria essa coluna do mês abreviado para o gráfico, para não ficar janeiro, fevereiro, março, fica muito grande o nome. Então você faz a coluna do mês abreviado só para ele poder nomear com o mês abreviado, né? Então, ó, botão direito do mouse, nova coluna. E vamos dar essa coluna o nome de mês abreviado. Como eu não tenho o atributo aqui, ó, mês abreviado, eu tenho que fazer uma DAX, que vai ser a DAX Format. Ó. Vou pegar então o data da venda e, entre aspas, coloco 3 M's. Pronto. Ó. Gente, eu sei que eu estou indo rápido porque a gente viu isso lá passado, mas qualquer coisa vocês perguntem, tá? Belezinha. Certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso falar para ele que esse campo mês abreviado tem que ser classificado pela coluna mês aqui, tá? Então eu clico no mês abreviado, classificar por coluna mês. Só esperar um pouquinho.
Pronto, está feito. E depois disso eu volto no relacionamento. Ó, veja bem, ó, eu vou ter que pegar aqui e juntar esse data da venda aqui com esse data da venda aqui. Por que que ele não juntou? Porque nota que lá eu tinha colocado mês, dia, mês e ano abreviado. E aqui ele está inteiro, certo? Quer ver? Ó, mostrar aqui para vocês. Ó. Então, ó, olha como está aqui. Ó. Tá dia, mês e ano. E aqui no fato, o data venda, ó, tá vendo? Ó? Então, o campo está formatado diferente. Como o campo não é o mesmo, ele não consegue fazer, tá? Eu vou tentar mudar aqui, ó, para dia, mês e ano. A data venda, ó. Certo? Agora vamos ver se ele vai fazer o relacionamento aqui. Mesmo assim ele não fez, ó. Então vou ter que fazer manual. Como ele não fez, eu pego aqui, ó, o data da venda e trago até o data da venda aqui. Prontinho, tá feito. Certo? Certo. Muito bom. Bom, agora eu vou começar a fazer as medidas, certo? Então lembra que toda vez que eu faço medidas, eu vou sempre ter nas medidas as colunas calculadas. Então as colunas calculadas são usadas quando se quer calcular vários valores. E as medidas são usados para a coluna. Então, por exemplo, aqui, ó, vou voltar nesse desenho, modo de exibição de tabela, vou vir aqui em fato, e aqui em fato, ó, nota que eu tenho vendas, tá? E eu quero fazer o quê? Eu quero calcular o faturamento. Então, o faturamento tem que ser o quê? O valor da venda pelo preço unitário, certo? Só que o preço unitário está dentro da minha coluna produtos, ó. Certo? E olha aqui, ó, eu tenho só 6 produtos, ó. E na minha tabela fato, olha aqui, ó, eu tenho várias vendas. Então não adianta eu pegar esse valor aqui e jogar lá. Ele não vai conseguir fazer a leitura. Então eu tenho que fazer o quê? Pegar a minha tabela, o meu campo preço, que está aqui na minha tabela produto, e trazer para dentro da minha tabela fato de acordo com o ID do produto, certo? Que é o famoso PROC-V que a gente faz no Excel. Só que aqui eu vou utilizar o Related, né? Então, ó, processo basicamente esse: botão direito do mouse, nova coluna, tá? Gente, essa explicação aqui, né? Vocês vão fazer isso com o aluno umas 5, 6 vezes, porque para ele entender demora. Entendeu? Então, você sempre explica legalzinho, se for o caso, dá o exemplo do PROC-V, como vocês quiserem, porque para ele entender o porquê que eu estou fazendo isso, é meio chatinho, tá? Então, vou colocar lá, ó, precunitário igual related e busco aqui, ó, dentro da minha tabela produto, o preço, ó. Prontinho, tá feito. Ok? Certo. Muito bom. Dúvidas aí, Nilson? Tranquilo? Agora, eu preciso fazer o cálculo. Então, o cálculo é o quê? Eu pegar o campo vendas e multiplicar pelo preço unitário. Tá? Então, ó, que daí é só você lembrar do Excel. Botão direito do mouse, nova coluna, e eu vou chamar essa coluna de faturamento. Igual o quê? O vendas da tabela fato multiplicado pelo preço unitário também da tabela fato. Olha lá, ó. Só tem que ter um cuidado, porque tem aluno que faz isso aqui, ó.
tá? Porque só Deus sabe, mas tem que falar para ele que ele não pode fechar parênteses, tá? Aí, ó. Prontinho, foi feito. Então nota que as minhas colunas calculadas já estão prontas, certo? Eu tenho esses três informações aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o visual para eu criar as medidas, certo? Então as medidas eu sempre crio uma tabela separada para fazê-la. Então faço o seguinte, ó, vou aqui no inserir dados e vou chamar essa tabela aqui, ó, de medidas, tá? E assim, ó, você sempre tem que orientar o aluno onde que foi criado os elementos, certo? Porque é aquilo, como ele não presta atenção, ele vai falar, não aconteceu nada. Fala, não, mas você tem que olhar aqui do lado direito que apareceu, ó, o medidas, tá? Essa orientação vocês têm que sempre fazer com o aluno, tá? Tem que pegar na mão dele, certo? Aí você vai vir aqui no medidas. Então a primeira medida que eu vou fazer vai ser uma medida para ver o meu total faturado, tá? Então o meu total faturado eu vou pegar e fazer a soma do faturamento, certo? Então vou vir aqui, ó, no medidas. Sempre olha aqui em cima se você está na tabela medidas. Peço uma nova medida. E essa medida eu vou chamar de total faturado. Aí eu faço assim, ó, igual soma do que? Do faturamento da tabela fato. Certo? Muito bem. Você vai dar o enter. Ele vai montar para você a medida, certo? Mas aí você tem que lembrar para o aluno que o cálculo ele não vai aparecer para ele automaticamente. Então você tem que pegar um objeto, algum visual. O visual mais fácil para você apresentar isso para o aluno é o cartão, que é esse aqui, ó. Tá? Esse 1, 2, 3. Então você clica nesse cartão e joga o total faturado, ó. Prontinho. Você marca ali, ó. Então, esse foi o meu total faturado. Ó. Tá? Bom, outra medida que eu quero. Eu quero fazer aqui, ó, o meu total de unidades vendidas, que é esse aqui, ó, vendas, tá? Então eu faço o seguinte, vou em medidas, peço uma nova medida e essa medida eu vou chamar de total de vendas. Então vai ser o que, ó? A soma do faturamento. Opa, desculpa, gente. É soma das vendas. Aqui é soma vendas. Pronto. Beleza. Então, fazer um outro, tá? Clico fora, pego o novo cartão e venho aqui no total das vendas. Prontinho, tá feito, ó. Ok? Bom, e se eu quiser ver isso com um pouco mais de detalhes, ó. Então eu vou fazer uma matriz, que é esse aqui, ó, essa tabela com azul. Dentro dela, ó, eu vou vir aqui e eu vou colocar o nome da loja, tá? Então, ó, vou lá no lojas e o nome da loja, tá? Ó. Deixa eu aumentar isso aqui, gente, que é o tamanho da coluna aqui, ó, cabeçalho da linha. Vamos aumentar um pouquinho para a gente poder enxergar, ó.
certo? E o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou vir aqui e eu vou lá na minha tabela medidas e vou trazer o total faturado. Olha lá, ó, tá? Certo? Estão acompanhando, gente? Sim, Ó. beleza. Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um comparativo. Eu quero ver, tá? Então, porque nota que lá na minha tabela tem 2022, 2023, 2024. Aqui ele está trazendo para mim o faturamento de todo o período, tá? Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um comparativo entre o ano passado e esse ano, certo? Então, eu vou ter que fazer uma medida para criar esse comparativo, certo? Então, a medida que eu uso é o calculate. Então, esse calculate é como se fosse o soma C, tá? Que eu dou para ele uma coluna de cálculo e dou para ele um filtro, certo? Então, lembra lá do soma C que você consegue explicar para o aluno certinho o calculate, tá? É por isso, gente, que é importante o aluno, quando ele vem para fazer o curso de Power BI, que ele tenha um conhecimento de Excel. Porque senão esses comparativos que você vai fazer com ele, se ele não conhece lá no Excel, não adiantou nada. Entendeu? Porque daí ele não faz associação. Certo? Por isso que vocês estão vendo, ó. Você não precisa do Excel para mexer no Power BI. Não tem necessidade. Vocês estão vendo que a gente não usa quase nada do Excel. Mas para o aluno fazer essa associação, ele precisa. Tá? Bom, então vamos lá. Eu quero fazer uma medida, tá? Então vou pegar aqui, ó, criar uma medida. E essa medida vai ser o quê? Tá? O nome dela vai ser assim, ó. Vamos, fio. Vai ser o faturamento year over year, tá? Ok? Então vamos lá. Como eu falei, eu quero um calculate. Então vem um calculate. Nota que eu estou fazendo faturamento. E essa expressão, sempre que você lê expressão dentro do calculate, ele está pedindo uma conta. E como eu já tenho lá o total faturado, ó, é só abrir colchete e pegar o total faturado. Certo? Depois ele está pedindo o filtro. Ó. Então o filtro que eu vou usar vai ser uma ação chamada DateADD. Para que serve esse DateADD? Exatamente para isso. Para eu falar para ele pegar a minha data e mostrar para ela um período, ou para trás ou para frente. Entenderam? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Então a primeira coisa que ele vai pedir para mim é uma data. Então a data eu vou pegar aqui, ó, a tabela, o campo data da venda da tabela calendário, ó. Aí ele vai perguntar para mim aqui, ó, o intervalo que eu quero. Como eu falei que eu quero o ano passado, então ano passado é para trás. Então, ó, menos 1. Por que o menos 1? Porque eu quero só o ano passado. Se eu quisesse 2 anos para trás, menos 2. Se eu quisesse 3 anos para trás, menos 3 e por aí vai, tá? E aqui, ó, quando você der para apertar a vírgula de novo, nota que você pode procurar, ó, por dia, por mês, por ano ou por trimestre, que é o quarter aí, tá? Como eu quero por ano, eu coloco aqui, ó, year. Pronto. Fecho 2 vezes o parênteses e vou dar o enter. Ok? Agora eu faço aqui, ó. Venho aqui na minha tabela e clico no faturamento year over year. Gente, é aqui que o pessoal entra em desespero. Por quê? Porque ele não entende o que aconteceu. Certo? Tá vendo aqui, ó? Que ele colocou o total faturado e o fator year over year. Só que nota, eu não dei para ele nenhuma referência para ele poder analisar. Eu só coloquei aqui nele os dados. Entenderam? Então, como eu só coloquei os dados, o que eu tenho que fazer aqui agora? Ó? Eu preciso criar um filtro para eu poder saber essa análise do ano a ano. E como eu estou trabalhando com ano, eu vou vir aqui, ó, na segmentação de dados. Ó, nota que tem que estar selecionado fora.
clico na segmentação de dados e venho aqui, ó, dentro da minha tabela calendário e pego ano. Prontinho, tá? E assim, só para ficar mais fácil, ó, esse ano eu vou clicar aqui, ó, nesse formatar seu visual e nas configurações de segmentação eu vou falar que eu quero ele como bloco, ó. Pronto. Então vamos lá. Só fazer uma coisinha aqui, gente. Efeitos. Ué. Aqui. Ó. Então vamos lá. Eu venho aqui agora, ó, então dá uma olhadinha. Se eu clicar em 2022, olha o que vai acontecer com o Year over Year. Ele some. Por que que ele some? Porque em 2022 eu não tenho como analisar o ano passado. Entenderam? Agora, se eu colocar 2023, olha o que que ele faz aqui, ó. O meu total faturado de 2023 é esse. E o que foi analisado ano passado é isso aqui. E se eu colocar o 2024, entenderam? É por isso que assim, né? Você tem que falar para o aluno que ele tem que ter calma para montar isso aqui. Porque senão ele entra no desespero. Ah, eu não estou enxergando nada, não estou entendendo nada. Eu falei assim, mas calma que a gente terminou. Por quê? Primeiro, se ele tem aquela visão de Excel, o Excel está pronto. Aqui ele está montando. Certo? Certo. Muito bom. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu quero saber qual foi o meu ticket médio de venda. Então, toda vez que eu estou falando de ticket médio, é o quê? É a quantidade faturada dividido pelo total de vendas. Certo? Então, nota que eu já tenho aqui, ó, o meu total faturado e meu total de vendas. Então, eu tenho que utilizar uma outra ação. E isso, gente, ó, esse faturamento year over year, ticket médio, porcentagem de ticket médio, tudo isso é utilizado bastante nas empresas. Por isso que você tem que ter esse certo cuidado de explicar pelo menos isso para o aluno. Certo? Então vamos lá. Como que eu vou fazer então o meu ticket médio? É bem tranquilo, tá? Então vem aqui no medidas. Vou lá, ó, nova medida. Certo? E essa medida, qual vai ser o nome dela? Vai ser ticket médio. E como eu falei, tá? Eu preciso da divisão entre o total faturado e o total vendido. E o Power BI ele já tem uma DAX chamada divide. Ó. E ele pede o quê? O numerador, o denominador e o valor de um resultado alternativo. Então vamos lá. O numerador é sempre o maior, que no caso vai ser o total faturado. E o denominador é sempre o menor, que no caso é o total vendido. Tá? Certo? E eu vou pôr esse blank aqui, ó. Para que serve esse blank, gente? Esse blank é para quando ele encontrar uma dízima periódica, ele parar, ele te dá um valor inteiro. Certo? Aí eu fecho parênteses e dou Enter. Ó. Então, vamos ver aqui na minha tabela qual é o meu ticket médio. Ó. Então, vamos jogar aqui o ticket médio na tabela. Opa. Ó. Olha lá, ó. Estão entendendo, gente? Sim. Ó. Então, veja, se eu colocar em 2022, olha lá, ó. Eu tenho o meu ticket médio de 2022, mas eu não tenho o faturamento year over year. Por quê? Porque o ticket médio eu sempre vou ter. Tá vendo, ó? Dúvidas? Não. Tranquilo. Tranquilo? Então, veja, né? Essa parte aqui do nosso projeto, ela tá pronta, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma DAX que eu tenho que montar aqui, mas eu acho que não. Deixa eu ver.
DAX projeto, tá. 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 Beleza. Bom, eu preciso saber aqui, ó, a porcentagem do ticket médio, tá? Então, a porcentagem do ticket médio é o quê? É eu pegar o total vendido e dividir pelo ticket médio de vendas. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Vou aqui, ó, pedir uma nova medida. E essa medida vai se chamar de porcentagem do ticket médio, tá? Vendas. Então ela vai ser o quê? Ela vai ser um divide, de novo. O numerador vai ser o meu total de vendas, por quê? Porque é o maior, lembra disso, tá? E o meu numerador vai ser o quê? Vai ser o ticket médio. Ó. E aqui eu vou fazer de novo blank. Certo? Agora eu vou aumentar um pouquinho aqui, né? E vou pegar a porcentagem de ticket médio. Olha lá, ó. Tá vendo que ele colocou para mim qual foi a porcentagem do ticket médio das vendas? Sim. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou pegar esse ticket médio de vendas e vou falar para ele que ele tem que ser porcentagem. Ó. Pronto. Dúvida, gente? Não, tranquilo. Beleza, né? Bom, então aqui eu terminei as médias. Então agora a gente vai fazer o visual, que é o importante para mostrar para a pessoa como é que funciona a nossa base, tá? Então eu vou vir aqui na internet e eu vou colocar assim, ó. Wallpaper anime para eu poder pegar um desenho aqui. Pego ferramentas, tamanho grande. Pessoal, depois eu vou explicar para vocês como que a gente faz um fundo para isso, tá? Criar um fundo para o nosso trabalho ali. Vixe. Beleza, ó. Então peguei a imagem, botão direito do mouse, guardar a imagem como, tá? O porquê que é importante você ter isso aqui, gente, né? Por que é importante você ter essas coisas de saber montar um fundo? Porque é isso que chama atenção na hora de montar o dashboard, ó. Porque veja, nota que ele está bem sem graça aqui, ó. Na hora que eu começo a montar, colocar cor, colocar as coisas, fica mais interessante, tá? Então vamos lá. Vou pedir aqui o mais, tá vendo, ó? Certo? E vou começar a montar minha tela. Então, vou dar um duplo clique aqui embaixo e vou chamar isso daqui de vendedores, tá? Pronto. Agora, eu vou trabalhar a minha tela. Então, veja, ó, a minha tela, onde que eu tenho que colocar os dados, é nesse tracejado aqui, ó. Então, toda essa parte branca aqui, ela não serve para nada, certo? Então, vou começar a montá-lo, ó. Então, com ela aqui selecionada, eu venho nessa folha com pincel e vou vir aqui, ó, configurações da tela. Configurações da tela, gente, eu sempre vou deixar essa ação, ó, 16:9, que é o padrão que você consegue ver em qualquer computador. E o alinhamento vertical, você vem aqui, ó, e coloca como meio. Pronto, ó, certo? Porque daí, independente da sua tela, ó, ele sempre vai ficar no meio, ó. Ok? E é aqui que o pessoal confunde, tá? Que eu tenho, ó, tela de fundo e papel de parede. A tela de fundo é esse espaço tracejado aqui, ó. E o papel de parede é essa parte do fundo aqui, essa parte branca.
Então a imagem que eu baixei, ela tem que ficar no papel de parede. Então vem aqui ó, no papel de parede, clico em procurar na imagem e procuro lá a imagem que eu salvei. Ó. Então, todos os arquivos. Ó, prontinho, tá ali, ó, tá? E aqui no ajuste da imagem, você coloca assim, ó, ajuste, pronto, que daí ele fica mais interessante, certo? Que daí eu posso aumentar ou diminuir, ó, que ele vai manter para mim a imagem ali, tá vendo, ó? Certo? E a tela de fundo vai ser a cor que eu quero, ó. Pronto. Aí eu vou diminuir a transparência, ó. Ok? Bom, depois disso, agora eu vou começar a fazer o visual, tá? Então, para eu começar, eu preciso dar um nome para ele. Então, isso daqui é o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no inserir, vou pegar aqui a caixa de texto e vou digitar aqui dentro assim, ó, né? Análise de vendas por vendedor, tá? E como isso é uma caixa de texto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com ela selecionando o texto, ó. Então vem aqui, mudo o tipo da fonte, lembrando que não tem muita fonte, tá, gente? Tem que usar aquela que o programa te dá, ó. Certo? Aí eu tenho que pensar o seguinte: como o meu fundo está escuro, a minha fonte tem que ser clara. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar esse laranja, esse amarelo aqui, ó. Pronto. E vou vir aqui agora, ó, nessa caixa, vou aqui onde está escrito geral, vou em efeitos e tiro a tela de fundo. Prontinho. Tá feito aqui, ó. Muito bem. Bom, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui, ó, a foto do meu vendedor, certo? Então, como que eu faço para colocar aqui a foto do vendedor? Eu vou vir aqui, ó, na minha tabela vendedor, tá vendo aqui, ó? E eu tenho aqui o campo foto. Lembra que quando a gente fez a foto, o que aconteceu? Eu tive que ir lá na internet, copiar o endereço e jogar dentro dele, certo? Para que o Power BI reconheça isso como endereço da internet, você tem que fazer o seguinte, ó. Clicar no campo foto. Tá vendo, ó? Cliquei no campo foto. E aqui em cima, onde está escrito categoria de dados, colocar essa opção, ó. URL da imagem. Certo? Porque se eu não faço isso, ele não consegue reconhecer que aquele endereço é uma imagem. Ok? Muito bom. Ok. Agora vamos lá, que tem uma outra coisa que também vocês têm que sempre passar para o aluno. Vocês vão notar que, ó, aqui, se você ficar passando o mouse, né, não vai aparecer nenhum visual de imagem. Entenderam? Ele não tem nenhum visual para imagem, certo? Só que eu preciso colocar um visual de imagem, porque eu quero que apareça a imagem cambiável. Então, como eu não tenho aqui, ó, padrão nenhum visual de imagem, eu tenho que buscar. E como que eu faço para buscar? Sempre nessas reticências aqui, ó. Obter mais visuais. Aí você clica nele, ó, obter mais visuais, esperar um pouquinho. Beleza. Aí o que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, no pesquisar e eu vou colocar assim, ó, image. Olha lá, ó. Certo? Só uma coisa, tá, gente? Aqui, ó, todos eles são pagos, tá vendo, ó? O único gratuito é esse aqui, ó. Esse Simple Image, tá? Logicamente a gente não vai pagar nada, vai clicar nesse Simple Image, espera ele carregar. Vamos, filho. E vem aqui, ó, no adicionar, tá? Quando eu clicar no adicionar, espera um pouquinho, ó.
Aí, gente, ele te dá essa informação ali, ó, importação bem-sucedida. É só dar um OK. E o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar e vou clicar no visual, ó. Pronto. Cliquei no visual e agora eu vou clicar na foto aqui, ó, do vendedor. Prontinho. Olha lá, ó. Já apareceu o vendedor aqui, estão vendo, ó? Sim. Certo? Então, o que que eu tenho que fazer depois que eu coloquei a foto do vendedor aqui, ó? A gente tem que lembrar que quando a gente começou a pegar os dados lá, eu tinha vários vendedores, certo? Só que ele pegou o primeiro que ele encontrou, certo? Então, eu preciso criar um filtro aqui para colocar o nome do vendedor, certo? E como a gente sabe, filtro é sempre no segmentação de dados. Então, ó, eu não posso estar com ele selecionado aqui. Clico fora e clico no segmentação de dados. Pessoal, eu sei que eu falo isso muitas vezes, né? De tem que clicar fora, porque o aluno ele deixa clicado, então você tem que lembrar dele também dele clicar fora, tá? Bom, aí eu vou pegar aqui o nome. Pronto, ó. Peguei o nome e olha que legal agora, ó. Se eu vier aqui, ó, e trocar o nome, ó, colocar ó, da Cobb Smilder aqui, ó. Olha lá, ó. Ele trocou, tá vendo, ó? Da Gal Gadot, olha lá, ó. Certo? Entenderam? Sim. Tá? Bom, só que eu não gostei desse filtro, ele ficou bem feio, tá? Então eu vou arrumar esse filtro aqui, ó. Vou vir com ele selecionado, vou vir aqui, ó, nesse lápis e vou primeiro na configuração. Essa configuração de segmentação, gente, dentro do estilo dela, eu vou pôr assim, ó, suspenso, tá? Que daí ele fica desse jeito, ó, tá? E na seleção, como eu tenho uma fotografia, a seleção você coloca assim, ó, seleção única. Por quê? Porque se você colocar uma seleção múltipla, você vai selecionar vários e pode ser que ele não consiga pegar a fotografia. Entenderam? Então você deixa a seleção única, tá? Beleza. Aí o cabeçalho aqui, ó, tá? O cabeçalho é escrito o nome, então não tem por que deixar o cabeçalho, certo? Agora os valores é isso aqui, ó. Lembrando que ele tem que ficar no fundo preto. Então vou colocar aqui, ó, a cor da fonte vai ficar uma cor clara, tá? Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, ó. Borda vou colocar aqui, acho que tá bom. E tela de fundo eu vou colocar aqui, ó, sem tela de fundo. E agora aqui, ó, essa parte branca que tá aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui no geral e vou falar que eu quero sem a tela de fundo. Olha lá, ó. Nota que já deu uma outra cara pro nosso visual, tá vendo, ó? Então se eu venho aqui, ó, olha lá. Tranquilo, gente? Muito bem. Tranquilo. Bom, o que que eu vou fazer aqui, ó, tá? Aqui, nesse espaço que eu tenho, esses dois espaços aqui, eu vou pôr dois cartões. Um cartão para mostrar para mim o total faturado e um cartão para mostrar para mim o total de vendas. Então, vou pegar aqui, ó, o cartão. E vem aqui, ó, dentro da tabela medidas, eu quero o total faturado. Olha lá, ó, certo? Beleza. Então, depois que eu fiz esse total faturado, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar e vou formatar, ó. Então, vou falar que eu não quero rótulo de categoria. Eu vou diminuir o tamanho desse cartão, vou colocar aqui um tamanho 30 para ele. A cor
também vai ser um amarelo. Pronto. Agora, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui mesmo, não vai ficar muito estranho lá. Beleza, então vou pegar esse valor que está aqui, vou lá no geral, o título dele vai ser assim, ó, total faturado. Tá? Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui, vou mudar a cor, a fonte também, vou falar que eu quero esse ser igual e bold. Vou colocar a cor amarela com uma tela de fundo preta. E vou falar que eu não quero o preenchimento dele, ó. Olha lá. Certo? Então agora, ó, conforme eu troco o vendedor, ó, olha lá. Tá? Para eu fazer o vendas, o processo é o mesmo, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó, vim aqui, Ctrl C, Ctrl V, para ter o 2. Aí é só fazer o seguinte, ó. Eu tiro o total faturado e coloco o total de vendas. Pronto. Tá? Só que nota aqui, ó, duas coisas. Esse total de vendas, ele não é moeda, tá? Ele tem que ser um valor unitário. E como que eu faço para mudar isso aqui? Você vai clicar no total de vendas, vem aqui, ó, dentro da formatação dele e fala que você quer como geral. Por que ele não mudou? Deixa eu tentar colocar como número mesmo, número inteiro, que eu acho que vai. Aí foi, tá? E aqui, gente, não pode ser total faturado, né? Aqui o título vai ser total de vendas. Prontinho. Opa, é vendas, né, Jorge? Ok? Aí, uma outra coisa que eu preciso fazer aqui, ó, é criar um filtro para saber quais foram os 5 produtos mais vendidos, tá? Então vou criar aqui, ó, um gráfico de barras empilhadas, ó, certo? Vou aumentar um pouco esse gráfico aqui. E o que eu quero então, ó? Eu vou lá em produto, vou pegar o nome do produto e aqui no medidas eu vou pegar o total de vendas. Olha lá, ó. Certo? Muito bom. Aí é só começar a montar, ó. Então vou falar para ele aqui, ó, que eu não quero dentro do eixo Y, eu não quero o título. Do eixo X, eu não quero os valores e nem o título, tá? Depois, aqui, ó, no eixo Y, eu vou mudar a cor da fonte, vou colocar o amarelo de novo e vou aumentar um pouquinho ele, ó, tá? Depois, o barras, eu vou colocar uma barra aqui, ó, esse amarelo um pouco mais escuro. Vou pedir o rótulo de dados, só que o rótulo de dados eu quero
ele dentro, ó, tá? Depois aqui, ó, o título dele, também vou colocar aqui, ó, a cor de texto branca com um fundo preto. E vou falar que eu não quero o fundo. Pronto, olha lá, certo? Mas o que acontece, ó? Conforme eu troco aqui o meu gráfico, ó, tá? Ó, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Acho que só 6 tá bom, acho que todo mundo tá com 6, né? Não tem mais ninguém com. Tá, beleza. Agora o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos fazer um filtro para eu saber as vendas por mês, tá? Então aqui, ó, tem um vendedor, mas eu quero um filtro por mês, tá? Vou fazer o mesmo esquema. Vou vir aqui, ó, nele. Vou lá em calendário e pego o mês abreviado. Olha lá, ó. Certo? E agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa formatação que está aqui, ó, clico nela, copio e jogo aqui dentro. Olha lá, ó. E aqui, gente, para não ficar essa coisa feia, eu também vou falar para ele que eu quero uma seleção única. Ó. Beleza, ó. Então vem aqui, tá vendo, ó? Que ele mostra para mim. Conseguiram entender? Não, Sim, tranquilo. tá? Gente, querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Não, tá de boa, só treinar mesmo. Isso. Então agora só faltou a gente publicar, tá? Por quê? Porque isso aqui é como você está mostrando na sua tela, você montando. Só que você tem que mostrar isso para alguém, tá? Então você não mostra essa tela, certo? Então você vai fazer o seguinte: vai lá no menu Arquivo e pede para publicar, tá? Aí, ó, publicar no Power BI. Espera um pouquinho, pede para salvar, tá? Ele vai perguntar se você quer salvar. Agora a gente espera um pouquinho aqui para ele fazer a publicação, tá? Vamos, fio. Olha lá. Então, o nome desse arquivo vai ser dashboard 1 e pede para salvar. E clica no selecionar. Espera um pouco. E vem aqui, ó, abrir dashboard 1. Agora espera um pouco. Só uma coisa, tá, gente? Lembrando que para você poder fazer isso aqui, você tem que ter uma conta de empresa, tá? Então, no caso aqui, você usa o seu e-mail do CCBU mesmo para poder fazer isso, tá? Porque a sua conta pessoal não dá certo, Ah, beleza. tá? Olha lá, ó, como é que fica isso na tela de apresentação pro pessoal, ó, tá vendo? Tranquilo, gente? Carregou? Tranquilo. Olha lá, ó. Então é isso que você faz, tá? Gente, se eu quiser colocar isso na tela inteira, ó, tá vendo que ficou um monte de coisa aqui, ó? Você vem aqui nesse desenho, ó, e pede aqui, ó, tela inteira. Olha lá como é que fica, ó. Entenderam? Só que lembrando, você só pode fazer isso se você tiver nesse Power BI de serviço aqui, ó. Tranquilo, gente? Para voltar é só dar um ESC, Tranquilo. tá? Que ele volta, ó. Beleza. Então por hoje é isso, gente. Obrigado e até semana que vem, se Deus permitir. Belezinha, muito obrigado. Por nada.
Valeu, tchau, tchau. Falou, até mais.